Ora bem, e então, depois de estarmos do lado do Atlântico, em que nós tínhamos aqui o Parintins, queria passar a palavra já de imediato para o Miguel, que vai nos falar sobre a arquitetura. Miguel, estás aí? Sim, olá, boa noite. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos. Então, em primeiro lugar, apresentar-me para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Miguel Ibrahim Rocha, sou arquiteto, nascido e residente no Porto. Cumprimentar todos os presentes, em especial os organizadores, na pessoa do Milanês de Sousa, que aqui cumprimento, o César Ferreira, que também já não estou com ele há algum tempo, também um cumprimento, e o Dornelos Neves, e neles cumprimentar todos os presentes, todos os convidados que estão a assistir e também cumprimentar todos os oradores que falaram antes e que vão falar depois de mim, todos os oradores deste painel que tem sido excelente. Portanto, agradecer o convite que me foi dirigido para falar um pouco sobre este tema da arquitetura dentro desta que é uma iniciativa que dá relevo à ligação histórica e indissociável que é a comunidade luso-brasileira e que mantém um intenso intercâmbio cultural, social e económico entre os dois países que ajudou a moldar uma identidade única que é esta luso-brasileira. A comunidade que mantém vínculos estreitos, compartilhando na língua portuguesa e nas tradições culturais uma identidade que é comum, que eventos como este que estamos aqui hoje a ter sublinham e interessam manter no domínio do fortalecimento das relações bilaterais entre Portugal e Brasil, não apenas nestes aspectos mais culturais e identitários, mas também, porque não, no contexto económico e comercial. Esta interconexação de irmandade entre estas duas nações enriquece e influencia a nossa identidade enquanto comunidade luso-brasileira, que a todos nós nos engloba, criando a partir daqui uma comunidade diversa e única que abraça e celebra as influências de ambas as culturas. Eu vou então abrir aqui o meu PowerPoint, que está aqui. Muito bem. Portanto, é a partir deste ponto que iniciamos esta nossa intervenção e que tem como objetivo, a partir da arquitetura, trazer um tema para a apresentação que aqui falamos. A arquitetura desempenha um papel fundamental na afirmação e expressão da cultura de um povo ou de uma comunidade. Através da arquitetura é possível transmitir valores, identidade, história e tradições de uma determinada cultura ou de uma determinada região. Os estilos arquitetónicos, os materiais e técnicas construtivas, os símbolos e ornamentação, e hoje vamos falar de um desses símbolos, a incorporação de símbolos culturais e elementos ornamentais específicos na arquitetura pode ser uma forma poderosa de afirmação cultural. Esses símbolos podem representar crenças religiosas, mitologia, história ou costumes locais, reforçando a identidade cultural e criando um senso de orgulho e de reconhecimento. Em suma, a arquitetura desempenha um papel crucial na afirmação e preservação da cultura de um povo, como disse anteriormente, e através de uma escolha cuidadosa de estilos, materiais, simbolismos e espaços de encontro, a arquitetura pode ser um veículo poderoso para transmitir a identidade cultural, preservar tradições e promover o orgulho e o senso de pertença dentro de uma determinada comunidade. É a partir deste ponto que vos trago hoje, dentro daquilo que é esta ideia da arquitetura, um dos elementos que é a luz como elemento de ligação a Deus. Vamos trazer hoje aqui dois exemplos da arquitetura portuguesa e brasileira, passando um pouco primeiro por as influências que nos trouxeram até este momento. Desde tempos imemoriais que o homem tenta situar-se mais próximo do divino, identificando e criando espaços especiais que de certa forma promovam e potenciem esse ambiente especial que é do contacto com Deus. Esta ideia de contacto com o divino não se manifesta na majestosidade construída, não depende do tijolo ou da pedra, mas sim da capacidade de santificar um determinado espaço ou local e nele concentrar toda a força espiritual de contacto entre homem e Deus.
Esta ideia encontra eco em muitas partes do mundo e em diferentes épocas da civilização, onde o contacto com o divino acontece num espaço equivalente a um templo, mas ao ar livre. É próximo de todos nós o extraordinário espaço definido por um determinado alinhamento de pedras denominado como Stonehenge, que estamos a ver na imagem, em Inglaterra, onde tal alinhamento parece permitir a previsão precisa do movimento do Sol e da Lua em diferentes épocas do ano, incluindo eclipses. Ou, como neste slide, o templo de Kukulcán, no México, edifício alinhado com vários alinhamentos astronómicos como pôr do Sol e os solstícios. Mas com o desenvolvimento civilizacional e com milénios de evolução da consciência no homem de uma ligação a Deus, surgiram os recursos para a edificação de elementos do culto ao divino que se transformaram numa longa tradição arquitetónica que encontra na geração suméria e egípcia um apogeu, mas que se vai repetir por todo um contínuo histórico e que mantém impressa em símbolo o resultado do pensamento, idealização e crença, para além de uma sabedoria que comunica com uma linguagem muito própria ao longo da história da humanidade, sob diversas formas e períodos civilizacionais. Um desses símbolos é a luz e a utilização da luz como um elemento construtivo, simbólico, mas também definidor do espaço arquitetónico. Tadoando é um exímio utilizador da luz como elemento arquitetónico. O uso da luz como elemento construtivo na arquitetura, especial enfoque na arquitetura religiosa, assume uma relevante proposição que associa o homem com o divino pela aproximação visual e perceptível, onde a luz assume uma dimensão intangível e sagrada. A luz recebe assim uma conotação espiritual e simbólica significativa, capaz de modificar as relações, percepções e experiências do indivíduo para com Deus. Na imagem, podemos observar da Chapel of Light, de Tadoando, no Japão, onde a luz é o elemento mais importante que inspira a emoção de um espaço aparentemente bastante vazio, mas imensamente cheio de luz. Aliás, melhor dizendo, porque o espaço é tão vazio, todo o foco é colocado na luz como elemento de ligação a Deus. Não há outras distrações, não há outros símbolos dentro do espaço para diminuir esta referência, e este é o significado que a luz lhe dá, e daí o poder que ela tem. O emprego de materiais simples reforça a dualidade do espaço. Aqui apenas temos betão e luz, mais nada. Com isso, Tadoando trabalha com o silêncio da igreja, criando um espaço mais simples e meditativo, como testamento da arquitetura minimalista. O vazio da cruz na parede voltada ao Oriente é o único símbolo religioso presente na igreja. Daí a força deste elemento. Mas exemplos em Brasil e Portugal da utilização deste elemento na arquitetura que também caracteriza estes dois países, Portugal e Brasil. No Brasil, Oscar Niemeyer e a Catedral do Brasil vai usar o mesmo elemento como central para esta obra arquitetónica em referência no mundo. Utiliza a luz de maneira cênica e simbólica na tentativa luminosa de unir arquitetura e divino, visível e intangível. Niemeyer usa ainda uma luz natural filtrada, ao utilizar este elemento arquitetónico como vitrais, claraboias ou elementos de sombreamento. A luz natural é filtrada e transformada numa luz difusa e suave, sendo essa iluminação difusa, pode criar uma atmosfera serena e espiritual, conectando o espaço arquitetónico com o divino e transmitindo uma sensação de transcendência. Por outro lado, Cisa Vieira, em Portugal, no Marco de Canaveses, vai usar o mesmo elemento como central para esta igreja no Marco de Canaveses. A luz aqui é usada para enfatizar cerimónias religiosas e criar uma atmosfera de devoção. Velas, luminárias especiais e iluminação cenográfica são usadas para evocar uma experiência espiritual e promover uma sensação de conexão com o intangível. Também a cor da luz, monocromática, é explorada simbolicamente. Diferentes tons e intensidades de luz evocam emoções e criam associações simbólicas com elementos divinos ou sagrados. Termino, porque o tempo já vai longo, agradecendo novamente esta oportunidade que me foi dada de falar um pouco sobre a arquitetura que une estes dois países, Portugal e Brasil, novamente afirmando, enquanto elemento crucial para a afirmação cultural, fator identitário de uma nação, e que Portugal e Brasil têm tanto para mostrar e exportar, sendo esta a arquitetura, tal como a música, a literatura, a língua, os espetáculos que falados anteriormente, elementos que
têm que ser preservados. Muito obrigado.